Oh Pai, Tu tem poder para quebrar cadeias nas nossas vidas. E nos libertar, Senhor, de todo mal, Senhor, libertar-nos de toda fraqueza, Senhor, em nome de Jesus. Tem um exército aí? Tem exército aí? Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, aleluia, levanta esse exército, Senhor. Que possamos, ó Deus, ouvir as cadeias quebrando. Cadeias quebrando. Cadeias quebrando. Cadeias Obrigado, Jesus. As cadeias da nossa mente são quebradas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Aleluia. Glória a Deus. Diga para o teu irmão, olha, podemos fazer melhor. Aleluia. Vamos fazer isso. Podemos fazer melhor, não podemos não, Theo? Nós vamos convidar o pastor Wellington. O pastor Wellington vai pregar a palavra, amém? Você está disposto a ouvir, receber a palavra de Deus? Só eu e você que diz aleluia, né? Amém. Pastor Wellington, por favor. Vamos dar um tempo aqui para o pastor ministrar o nosso coração. Acende a luz aí atrás, amém? Nós já vamos aí jubilar na presença de Deus. Opa, é isso aí. Pastor, fique à vontade. Deus te use. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vamos lá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Está fraco, está fraco. Eu acho que vocês não almoçaram, eu também não, mas não tem problema. Vamos lá. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu vou pedir aqui ao meu sonoplasta para me ajudar, melhorando aqui o retorno, não é? Porque a maratona é longa. Isso, melhora aqui para mim o retorno. Aumenta um pouco mais esse volume aqui. Glória a Deus. Isso. Tira um pouco do grave. Amém. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Bom. Nota 1000, nota 10, nota 100. Tá bom. Glória a Deus. Queridos, para mim é sempre uma alegria poder estar na casa de Deus, especialmente estar aqui com os queridos irmãos, com o pastor Carlos, sua esposa, a pastora Cláudia, sua família. Eu estou hospedado em sua residência desde a última quinta-feira à noite. Quando foi quinta que eu cheguei? Foi quinta mesmo? É porque é aquela história, né? Quem no fuso está, confuso fica. E eu acabo ficando confuso no fuso, e o fuso realmente deixa a gente em parafuso. E nós estamos tentando aí nos situar no tempo e no espaço, mas chegamos na quinta-feira à noite desde Boston, onde nós servimos ao Senhor como missionários ali do Brasil. Já são 23 anos militando na obra de Deus. E aqui o Japão é o nosso segundo campo missionário. Esta é a 41ª viagem ao Japão. Portanto, 41 vezes Deus tem me trazido a esta nação, de norte a sul, de leste a oeste. Nós temos caminhado por aqui, abençoando vidas, ministrando palavras, realizando seminários, conferências, escolas bíblicas,
Tem sido realmente momentos extremamente agradáveis, os momentos que temos vivido aqui desde 1995, quando vim ao Japão pela primeira vez. E foi amor à primeira vista. Me apaixonei pelo povo, me apaixonei pela nação, e desde então a gente tem estado aqui para ministrar a palavra de Deus. De sorte que eu quero já deixar aqui a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Carlos, por esta igreja que nos recebe para juntos exaltarmos e bendizemos o nome do Senhor. Estou feliz porque estou seguro de que vidas têm sido impactadas pelo poder do Espírito Santo. Vidas têm sido verdadeiramente chacoalhadas, né? E colocadas do lado do avesso, para que verdadeiramente Deus possa aparecer na vida de cada um desses que estão se rendendo ao querer de Deus, à vontade de Deus, à bênção de Deus. Tenho certeza que a melhor escolha vocês já fizeram, é servir a Deus em novidade de vida. Aleluia! E isto é só o começo, é só o início, o princípio de tudo quanto Deus tem determinado para a vida dos seus filhos, para a vida do seu povo na face da terra. E eu quero crer que esta é uma noite que o Senhor nos reuniu com um propósito específico de, mais uma vez, falar conosco, nos edificar, nos abençoar e abrir perspectivas, horizontes que muitas vezes nós não conseguimos enxergar porque os nossos olhos estão vedados, os olhos espirituais, os olhos do entendimento. Mas hoje é dia, aleluia. Diga para a pessoa que está ao seu lado, hoje é dia. É o dia da vitória, é o dia da bênção, é o dia do milagre, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero pedir-lhes, por gentileza, fiquem em pé, para que a gente leia uma porção das Sagradas Escrituras, que encontra-se no livro do Josué. Livro de Josué, nós vamos para o capítulo 15 do livro de Josué. Josué foi um grande guerreiro. Josué foi o sucessor de Moisés. Josué é conhecido pelos estudiosos da Bíblia como o maior estrategista de guerra. Todas as estratégias de guerra que Israel precisou para vencer os seus adversários e tomar posse da terra prometida, expulsando-os dali da terra prometida, da Canaã terrenal, Deus deu a Josué logísticas, estratégias, estratagemas para que ele pudesse verdadeiramente avançar e vencer e dar posse ao povo de Israel naquela terra que o Senhor lhes havia prometido, quando falou a Abraão, chamando Abraão do meio de Ur dos Caldeus, para que ele deixasse a sua terra, sua parentela, seus pais, e fosse para a terra que o Senhor lhe mostraria. Abraão chegou lá, depois o povo peregrinou, e para entrar lá, verdadeiramente o Senhor precisou usar Josué, sucessor de Moisés, para que pudesse dar posse ao povo. Josué capítulo 15, vamos para o versículo de número 16. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Disse Calebe: a quem derrotar Kiriate Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Repita comigo: que desejas? Mais forte: que desejas? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deixe-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quantos dizem amém? Amém. Amém. Tome seu assento, por favor. Quando Calebe, juntamente com Josué, entrou na terra prometida, ele reivindicou a parte que lhe cabia, conforme o Senhor havia orientado a Moisés antes que Moisés morresse. Ele então tomou posse de Hebrom,
a parte que lhe cabia e todas as adjacências de Hebrom. Chegando ali naquela terra, tomando posse, no momento em que sua filha casa-se, ela já não tem mais direito à herança do pai, porque ela herda o nome ou o sobrenome do marido. Assim que ela vai passar a desfrutar daquilo que o marido possui e não daquilo que o pai possui, especialmente na cultura hebraica. E aí o que acontece? O Senhor nos revela em sua palavra que Axa, cujo nome significa tornozeleira. O que significa Axa? Mais forte, o que significa Axa? Tornozeleira. Sabemos que a tornozeleira, nos dias de hoje, é usada para monitorar pessoas que estão com alguma dificuldade com a justiça. Naqueles dias, a tornozeleira era um ornamento, era um enfeite. E de forma que, se a gente trouxer isso para os dias de hoje, Axa era uma mulher que estava devidamente adornada dentro da cultura judaica. Era um ornamento, era um adorno. Pois bem, a verdade é que ela, no momento em que se casa, recebe do seu pai terras. O pai dá a ela uma parte da sua herança e diz: essa aqui é a sua parte. Agora vamos parar para pensar um pouco na situação que Axa viveu durante muito tempo em que o povo caminhou na terra prometida. Opa, tá andando. Vamos parar. Durante um determinado tempo de sua vida, Axa caminhou juntamente com seu pai pelo deserto. Diga comigo, deserto. Deserto tem alguma atração, sim ou não? Não. Deserto é quente de dia e frio à noite. Deserto não tem atração, deserto não tem motivação, deserto não tem inspiração, deserto tem sofrimento. E além do sofrimento que o deserto nos impõe, tinha também as guerras, os conflitos que Israel enfrentava por onde ele passava. Os inimigos se levantavam, os conflitos existiam, as dificuldades estavam presentes. E ela então passou a vida inteira no deserto. Diga comigo, uma vida no deserto. Durante esse período em que ela passa a sua vida no deserto, marcas certamente foram impostas à sua vida, ao seu caráter, à sua personalidade. Ela olhava para o seu pai, um exemplo de lutador, um exemplo de homem fervoroso, um exemplo de homem trabalhador, conquistador e, sobretudo, temente a Deus. Se você estudar a vida de Caleb, nós não vamos estudar a vida de Caleb hoje, mas se você estudar a vida de Caleb, você vai descobrir que Caleb e Josué foram os dois únicos daquela geração que saiu do Egito a entrar na terra prometida, porque eles eram fiéis, eles eram obedientes a Deus e atentavam para as orientações que o Senhor dera a Moisés, o protótipo dos profetas, o homem de Deus, o grande legislador que coube a ele retirar Israel da escravidão do Egito. Pois bem, ela olhava para o seu pai e via no seu pai um exemplo de lutador, de vencedor, de trabalhador, de fidelidade, de dignidade. E assim que ela, naquele momento em que recebe toda essa influência positiva do seu pai, uma influência paterna positiva, ela absorve aquelas coisas, ela absorve aqueles predicados, aquelas qualidades para a sua vida, e ela guarda no seu coração, até o dia em que ela se casa. E aí, querido, a Bíblia diz que, na verdade, para que ela se casasse, houve um desafio que o seu próprio pai havia estabelecido. Que coisa, não é? Olha o que a Bíblia diz. Disse Caleb: a quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Que situação! Ele estava tomando posse da terra, ele estava possuindo a sua herança, e ele diz desta forma: a quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. A terra era boa, porém Kiriat-Sefer estava cercada de gigantes, havia habitantes poderosos, fortes naquela terra. E de repente se apresenta a ele o seu sobrinho, o sobrinho Otniel ou Otoniel.
Exatamente, que no hebraico significa leão divino. Diga comigo, leão divino. Nada mais do que um leão divino para enfrentar os guerreiros, os valentes, aqueles que estavam militando contra o povo de Israel e que não permitiam que Israel tomasse posse da terra na sua plenitude. Passando por esse momento, por essa dificuldade, então Caleb diz assim: olha, se vocês verdadeiramente, alguém aparecer no povo de Israel que consiga tomar posse da terra, que consiga tomar posse da cidade chamada Kiriat Sefer, vai receber como recompensa a minha filha, que na verdade era sua única filha. E aí Otniel aparece, o seu sobrinho, filho do seu irmão mais moço, do seu irmão mais novo. E aí ele vai para a guerra, ele simplesmente toma posse da terra. E aí nesse momento em que ele toma posse da terra, ele casa-se com Axa. Diga comigo, Otniel, leão divino, casou-se com Axa, tornozeleira. Todo leão divino, diga comigo, todo leão divino precisa de um ornamento, precisa de um adorno. E o adorno na vida de Otniel, vamos lá, o adorno na vida de Otniel chamava-se Axa, tornozeleira. Ela chegou para adornar a sua vida. Ela chegou para verdadeiramente dar a ele um tom diferente de toda a sua valentia, de toda a sua ousadia, de todo o seu destemor. E aí, no momento em que eles se casam, a Bíblia diz que verdadeiramente eles estão dispostos a começar uma vida. Ela recebe a terra do seu pai, uma terra seca. Diga comigo, terra seca, terra árida, terra improdutiva, infrutífera. E ela olha para aquela terra, ela diz: a terra é muito espaçosa, a terra é muito grande. Só que tem uma coisa: eu vivi no deserto até hoje, atravessei o deserto até chegar aqui. Foram anos de luta, anos de dificuldade, 40 anos peregrinando no deserto. Chega de deserto, diga comigo, chega de deserto. Hoje Deus vai me tirar do deserto. Aleluia. E ela diz: não, tudo bem, a terra é grande, a terra é ampla, a terra é bonita, mas não está bom esse negócio aqui. Ela chega para o Otniel e expõe para ele: olha, meu filho, eu quero dizer uma coisa para você. Olha, a terra é muito boa, a terra é muito grande, mas não tem água na terra. Não tem como essa terra frutificar, porque não tem água. Primeiro eu quero lembrar a vocês que Otniel foi o primeiro juiz em Israel. Porque em Juízes capítulo 17, versículo 6, está escrito assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos. Um homem ou uma mulher, um povo que não tem quem governe, que não tem quem lidere, que não tem quem comande, que não tem quem oriente, é um povo que anda à deriva, é um povo que faz o que quer, o que pensa, o que dá na telha. E Deus não propõe isso para o seu povo na terra. Verdadeiramente há uma necessidade de governo, e o governo de Deus está sobre nós. Aleluia. E quando Deus governa, Ele levanta líderes para nos apacentar, homens para cuidar da nossa alma, para cuidar da nossa vida. E Deus levantou aqui, neste lugar, o seu servo, pastor Carlos Raimundo, com a sua esposa, pastora Cláudia, para cuidar deste povo, para cuidar da sua vida, para cuidar da sua família. Bendito seja o nome do Senhor. E Otniel passou então a ser o primeiro homem a reinar sobre Israel como juiz, porque o povo estava escravizado. Havia ali as tribos nômades que vinham e tomavam posse de tudo aquilo que possuía, que Israel fazia. O povo plantava, mas não colhia. Na hora de colher, vinham os adversários e levavam tudo. Aí Deus levanta o leão divino, levanta Otniel, e Otniel reina, Otniel governa, Otniel lidera. E durante 40 anos, Otniel reinou como juiz sobre Israel, e houve paz sobre a terra, houve paz sobre aquelas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas isso é a realidade de Otniel. Nós queremos enfatizar uma coisa muito interessante, que na verdade Axa foi colocada como uma mercadoria, diríamos assim, mas não é uma mercadoria. De fato, ela foi oferecida como uma princesa.
Ela foi oferecida como a coisa mais preciosa. Portanto, Áxia, dentro do nosso contexto aqui hoje, representa a igreja do Cordeiro, representa a noiva do Cordeiro, representa o povo de Deus na face da terra. Não há coisa mais preciosa neste mundo do que a noiva do Cordeiro. E para que esta Áxia, que é espiritualmente falando a igreja, simplesmente para que ela pudesse ser possuída, sabe o que Deus fez? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí Jesus veio ao mundo, ele veio morrer por nós. A Bíblia diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele pagou um alto preço por mim e por você na cruz do Calvário, aspergindo o seu sangue ali, para que nós pudéssemos ser resgatados da nossa vã maneira de viver. E hoje nós estamos adornados pelo Espírito Santo, estamos adornados pelos dons espirituais, estamos adornados pelo fruto do Espírito, porque pertencemos a Jesus, somos a noiva do Cordeiro. Pois bem, Áxia representa a noiva do Cordeiro. Mas voltemos um pouco para o contexto de Áxia. Aí o seu pai diz assim, olha, quem se casar, quem tomar Kiriat Sefer vai se casar com a minha filha. Nenhum pai, presta atenção a isso, gostaria de entregar sua filha, e jamais o faria a qualquer um, muito menos a um preguiçoso, a um medroso, a um fracassado. Aí o Otiniel simplesmente se levanta dentre todos os que estavam lá e diz, eu vou lá lutar. Mas você vai, meu sobrinho, eu vou. Você tem certeza do que você está falando? Eu vou, meu tio, eu vou lá e vou me casar com a minha prima. E verdadeiramente ele foi lá e tomou posse da terra, desfez todos os seus adversários, e verdadeiramente ele passou a tomar posse da terra, daquela Kiriat Sefer que estava até então dominada por gigantes. Toda a terra que nós queremos conquistar, sempre haverá gigantes. Presta atenção a isso. Sempre haverá gigantes. Irmão, e se você for um frouxo, se você for um fracassado, se você for... aleluia, aleluia. Se você for alguém que realmente não tem determinação na vida, na primeira guerra, na primeira batalha, no primeiro embate, você vai correr, você vai fugir. E o que não falta nos dias atuais são principados, são potestades, são príncipes das trevas deste século, e são hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós temos muitos gigantes a enfrentar, mas se nós formos na força do Espírito Santo, não há capeta, não há demônio, não há Satanás, não há inferno que possa deter a marcha de um homem de Deus, porque maior é o que está em nós do que aquele que atua no mundo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Pai não vai entregar nada a você se você for preguiçoso, se você for medroso, se você for um fracassado. Um outro princípio é verdadeiramente que Otiniel, fazendo a escolha pela batalha, a fim de conquistar aquela terra, ele estava dizendo o seguinte, sabe por que eu vou expor a minha vida? Porque Áxia é bonita. Áxia é uma mulher temente a Deus. Áxia é a mulher que todo homem idealiza casar-se com ela. Áxia é o padrão da mulher que eu quero ter na minha vida como minha companheira o resto da vida. Então ele olha para Áxia e vê só virtudes, e vê só virtude e virtude. Eu vou expor a minha vida para poder realmente conquistá-la. Que coisa extraordinária. E assim ele faz, ele expõe a sua vida e vai lá. O que é que ele está dizendo com isso? É que por Áxia valia a pena lutar. Será que você já entendeu o que é que Deus está falando contigo aqui nesta noite? Você tem lutado, você tem enfrentado lutas, você tem passado adversidade, você tem passado problemas, mas espera uma coisa, por que você está lutando? Em favor do que você está lutando? Nós estamos lutando para entrar no céu. Nós estamos lutando para entrar no céu. Nossa Kiriat Sefer chama mansão celestial. Então vale a pena lutar, irmão. Vale a pena lutar, vale a pena lutar. Você se expõe, você luta, você chora, você geme, você brada, você ora, você jejua e vem luta, vem dificuldade, mas você não recua, porque você sabe que em um determinado momento o gigante cairá por terra e você seguirá a sua marcha até chegar nas mansões celestiais. Só quem pode arranca a dentadura e dá um brado de glória. Aleluia, aleluia. Às vezes a dentadura quer atrapalhar, irmão. Não deixa a dentadura atrapalhar, não. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não deixa a dentadura
atrapalhar. Aleluia, aleluia. Começa a adorar, começa a glorificar, começa a exaltar o Senhor, porque Deus está mostrando para mim e a você que coisas valiosas Ele tem para nos dar. Mas para a gente conquistar as coisas valiosas da vida, nós temos que lutar por elas. Nós não podemos ser frouxos. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Para de ser frouxo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, abandona essa frouxidão. Ei, aleluia, abandona essa frouxidão. Para de ser frouxo. Nada de ser frouxo, irmão. Você tem que lutar. Lutar, 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 lutar. Povo de Deus é um povo guerreiro. Povo de Deus é um povo especial. Povo de Deus é um povo que verdadeiramente sabe o que quer. Que coisa tremenda. Axa, por sua vez, sabia que seu pai queria o melhor para a sua vida. E sabendo que o seu pai queria o melhor para a sua vida, no momento em que ela toma posse da terra que o seu pai lhe ofereceu, ela olha a terra e vê que a terra não tem água. A terra é seca, a terra não adianta, chega de deserto. Nós já vivemos no deserto até o presente momento. Daqui para frente a nossa vida tem que ser diferente. Não, irmão, no momento em que nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida tem que dar uma guinada de 180 graus. Tem que acontecer uma mudança radical. É por isso que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bendito seja o nome do Senhor. E aí às vezes a pessoa continua naquela mesma rotina, naquela mesma mesmice, se acomoda com a vida, se acomoda, sabe, é aquela história, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Você não é Gabriela, meu irmão. Sabe de uma coisa? Você precisa entender que você nasceu para ser filho do Deus vivo. Você nasceu para ser diferente. Você nasceu para ser bem-sucedido. Você nasceu para ser vencedor. Você nasceu para crescer. Você nasceu para vencer e avançar e vencer. Em nome de Jesus o Nazareno. Nada de comodismo, nada de se acomodar com as circunstâncias, com a situação. Por quê? Porque é uma tendência, a índole do ser humano é o seguinte: alcancei isso aqui, tá bom demais. Agora que eu estou aqui, Caican, né? Agora que eu estou aqui no Caican, e verdadeiramente Deus já nos deu um grupo, olha, tá muito bom. Eu ouvi desse homem de Deus esses dias o seguinte: pastor, sabe qual é o grande problema da liderança de muita gente aqui no Japão? É o seguinte, que alcança 10, alcança 20, alcança 40 pessoas e diz, já tá bom, aí não quer produzir mais nada, não quer correr atrás, não quer trabalhar, não quer se esforçar, porque acha que já está bom. Ei, eu tenho uma notícia para vocês têm aqui um homem de Deus que verdadeiramente é um Otiniel, é um leão divino, não se cansa, vai batalhando, vai desbravando, e é aí que está o segredo do seu crescimento, do crescimento da obra, porque você tem exemplo. Quando você tem exemplo, você tem referencial, você não quer se acomodar. Axel olhava para o seu pai e disse, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como meu pai. Meu pai não é um covarde, meu pai não é um fracassado, meu pai não é uma pessoa mal sucedida. Meu pai verdadeiramente é um homem que luta, é um homem guerreiro, é um homem que simplesmente se submeteu à vontade de Deus, à palavra de Deus, respeitou princípios e respeitou lideranças. É por isso que meu pai está onde está. Ele é um homem honrado, ele é um homem de posse, ele é um homem rico, ele é um homem próspero, porque meu pai é o cara. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu vim aqui nesta noite para dizer a você que você, querido, tem que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e olhar e saber que verdadeiramente ele venceu todas as batalhas desta vida para garantir a mim e você a nossa vitória. Ele disse assim, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Mais uma vez, diga para a pessoa que está ao seu lado, pare de ser frouxo. Aleluia. Aleluia. Axel disse, não, sabe uma coisa, meu pai que é o melhor para mim. Meu pai me deu, simplesmente, meu pai me deu terras. A terra precisa ser tratada, a terra precisa ser cuidada. E ela olha para um lado, ela olha para o outro e diz, está na hora. Ô Tineu, negócio é o seguinte, eu quero conversar com você. Quem é minha filha? Não, eu preciso conversar com você sobre alguma coisa que está acontecendo.
Olha, eu descobri que a terra realmente é ampla. A terra é muito grande, mas a terra é seca. Sendo uma terra seca, nós temos que voltar lá falar com meu pai. Parece que o Otinel nesse momento disse, mas eu vou falar lá de novo, vou falar com meu tio. Não vou lá falar com meu tio, não. Aí ela disse, não, o negócio é o seguinte, se você não falar, eu vou ter que falar com meu pai. Eu vou ter uma conversa com meu pai, porque morar nessa terra seca, sem água, negativo. A atitude de Axa revela algumas coisas muito importantes para nós nesta noite. Número 1, diga comigo, número 1. Negação ao fatalismo. Mais forte, negação ao fatalismo. O que significa isso? É aquela ideia de que eu tenho isso porque mereço. É a verbalização da derrota. Eu sou um derrotado, eu sou um desgraçado, eu sou um miserável, eu não presto mesmo, eu não valho um centavo. Irmão, isso é a verbalização da negação. Isso é muito ruim, a negação ao fatalismo. Quando você nega, estabelece o fatalismo na sua vida como uma regra de fé, como uma regra e prática, você começa a viver como um fatalista. Não, é assim mesmo, eu sou miserável, eu não mereço nada, ninguém me vê, ninguém me olha. Irmão, cuidado, porque você está prestes ao suicídio, você está prestes a descer os degraus da vida e simplesmente se deparar lá no inferno. Não é isso que Deus diz para mim nem para você. Todo obstáculo na vida de um homem e de uma mulher, ele existe com um propósito, para fazer com que Deus se revele em nossa vida. Para fazer com que Deus se revele em nossa vida. Obstáculos existem para que eles sejam superados, para que eles sejam vencidos. Você não pode aceitar absolutamente o fatalismo como uma doutrina, como uma filosofia de vida na sua vida. Em nome de Jesus, diga como Axa, não, a terra é seca, mas se meu pai me der as águas, eu vou trabalhar contigo, Otiniel, e a terra vai dar fruto. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja Deus para sempre. Uma outra coisa que eu aprendo com Axa é no momento em que ela pede as águas para o seu pai, e o seu pai não somente lhe dá fonte de águas, a Bíblia diz que ele lhe dá fontes inferiores e fontes superiores. A gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre isso, mas o segundo aspecto que eu vejo nessa atitude dela é a negação ao conformismo. Diga comigo, negação ao conformismo. Ela não ficou esperando a coisa cair do céu. Ela não ficou, como diz o hino nacional, deitada eternamente em berço esplêndido. Irmão, que história é essa? Não tem esse negócio de ficar deitado eternamente em berço esplêndido, ou ficar simplesmente deitado numa rede, ou numa cadeira de balanço. Daqui tá bom, daqui não saio, daqui ninguém me tira, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Vai ter com a formiga preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, sai daí dessa comodidade. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus vai te tirar da zona de conforto. Aleluia! Deus vai te tirar da zona de conforto. Axa, quando olhou para a terra, ela diz assim, olha, a terra é seca, a terra é seca, a terra é seca, mas tem uma coisa, nós não vamos ficar de braços encruzados. Pai, tenha certeza de uma coisa, a mesma determinação que você tem, eu absorvi para minha vida. Eu não sou uma mulher frouxa. Mulheres de Deus aí, cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres de Deus? Aleluia! Eu vejo muitas Axas aqui hoje, nada de frouxidão, mulheres de Deus, nada de frouxidão. Levantem-se mesmo e diga, Deus, nós vamos possuir a terra. Deus, nós vamos possuir a terra. Nós vamos possuir a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Ela simplesmente nega o conformismo. Ela disse, nada disso. Essa história de só me dá. Não, eu vou trabalhar. Eu vou me mobilizar. Eu quero saber realmente o que Deus tem para minha vida. Terceira coisa que eu aprendo com a atitude de Axa, no momento que ela vai ao seu pai e pede fontes de águas, é o seguinte, negação da murmuração. Diga comigo, negação da murmuração. Uma das piores coisas que existem na vida cristã é quando a pessoa desboca a murmurar.
Abre a boca para reclamar da vida e reclamar de tudo e de todos, inclusive de Deus. Sabe o que acontece? Ele culpa as pessoas por suas misérias, por suas mazelas e por suas derrotas. Aí ele olha para Deus e diz: Deus existe. Se Deus existisse, por que é que eu estou passando por isso? Se Deus existisse, por que eu estou passando por esse problema? Irmão, sabe por que você e eu passamos por este problema? Como consequência daquilo que aconteceu lá no Éden. Os nossos primeiros pais pecaram. O pecado entrou no mundo. A consequência do pecado é o sofrimento que nós temos que passar. E os sofrimentos desta vida, entenda, eles não são para que eu e você desistamos. Eles não existem para que eu e você fracassemos. Não, Deus permite os sofrimentos da vida para a gente depender dele e entender que ele, como Pai, nos assiste em todas as nossas necessidades. Bendito seja o nome do Senhor. Ela diz: nada de reclamar. Eu vou ficar aqui reclamando. Não, olha aí meu pai, olha o que meu pai fez. Me mandou para o Japão. Agora eu estou aqui nessa ralação. Zangueou, tô zangado, zangueou, tô zangado. Simplesmente, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Em nome de Jesus, pare de reclamar. Outros lá, aqui não tem, mas lá nos Estados Unidos, amanhã é segunda, não é? Para nós aqui, lá amanhã para eles, aliás, para eles deixa para lá. Confundiu tudo, é o fuso. A realidade é que amanhã é segunda. Aí quando chega no domingo lá nos Estados Unidos, aí os irmãos vão, vai chegando o final do dia, aí alguns começam a se lembrar que na segunda tem que levantar às 5 da manhã. Aí eles começam a dizer: I hate Mondays. O que é isso, rapaz? Por que você está dizendo que odeia as segundas-feiras? Eu não gosto. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir Deus para cessar o seu oxigênio agora. Morra, desgraçado. Morra agora. Não, pastor, pelo amor de Deus, não quero morrer agora, não. Eu ainda quero casar. Você quer casar? Engraçadinho. Então agora você lembrou que quer casar. Mas como é que você quer casar se você está amaldiçoando a segunda-feira, quando você sabe que Deus abriu a porta para você? Você tem um trabalho onde você vai poder produzir. Para de murmurar, para de reclamar da vida. Abre a boca para cantar, abre a boca para adorar, abre a boca para louvar, abre a boca para bendizer. Ao invés de murmurar, canta. Ao invés de murmurar, alegre-te. Ao invés de murmurar, exalta o nome do Senhor, adore o nome de Jesus. Por que, pastor? Porque vai mudar a tua história. Vai mudar a tua história. Eu aprendi uma mensagem que eu ouvi de um homem chamado T.D. Jakes. Quem já ouviu falar de T.D. Jakes aqui? Algumas pessoas. Sabe o que acontece? T.D. Jakes é um dos maiores pregadores dos Estados Unidos. Ele foi ao Brasil lá com o pastor Silas Malafaia recentemente e pregou uma mensagem lá muito bonita. Mas uma das mensagens de T.D. Jakes é o seguinte: choosing to change the atmosphere. Escolhidos para mudar a atmosfera. Ele pregando sobre isso, eu prestei bem atenção. Ele disse: sabe qual é o grande problema do crente? É que ele permite que nuvens negras pairem sobre a sua vida, e ele não usa a adoração e louvor como arma para afastar as nuvens negras e atrair o Espírito Santo sobre si. Enquanto você não entende que a sua boca foi dada por Deus para você adorar, para você exaltar, para você glorificar, Satanás fará ninho sobre a sua cabeça. E aí você vai passar a ser um murmurador. Para você mudar a atmosfera, você tem que irromper em louvor, irromper em glória, irromper em adoração e dizer: Satanás, tu estás repreendido na autoridade do nome de Jesus, porque quem reina em minha vida é o Rei da glória, é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Bendito seja o nome do Senhor. As pessoas não estão permitindo que o Espírito Santo venha sobre as suas vidas porque criaram sobre si uma atmosfera pesada, uma atmosfera de murmuração, de lamúria, de reclamação. Deus, nesta noite, nos trouxe aqui para mostrar a mim e a você que Axa tinha razão. Ela disse: eu vou ficar reclamando porque meu pai me deu terra seca? Não, meu pai me deu terra seca, mas eu sei uma coisa, ele tem mais para me dar. Aleluia! Tem gente que olha para Deus e diz: sabe uma coisa? Eu já ganhei esse sapato, tá bom demais. Irmão, eu não quero só sapato, eu quero terno, eu quero gravata, eu quero camisa, eu quero casa, eu quero carro, eu quero tudo. Eu quero tudo que Deus tem para me dar. É tudo. Quando eu olho para Deus, eu não limito Deus pela minha forma de pensar, pela minha capacidade de avaliar as coisas. Quando eu olho para Deus, eu vejo nele tudo quanto eu preciso. Tanto
tanto no aspecto espiritual, quanto no aspecto material. E é assim que a gente tem que olhar. Quando Axa olhou para o seu pai e disse, ei, eu sou filha de quem? Dá licença, eu sou filha de Caleb. Caleb é o cara aqui nessa terra, tá pensando o quê? É meu paizão, é ele. Ô, Tineu, acorda. Ô, meu primo, meu marido, meu primo, vamos lá falar com nós, vai lá falar com o teu tio. Eu não vou não, ó. Olha aqui, Axel, o negócio é o seguinte, o tio é bravo, o tio é valente. Não, mas ele tem um grande coração, ele é amoroso, ele é pai também, vamos lá. Então sabe de uma coisa? Deixa comigo, eu vou lá e falo, pai, negócio é o seguinte, a terra é muito grande, a terra é muito ampla, só que tem uma coisa, pai, eu preciso de água. Dá um jeito de dar uma parte, divide uma área aí que tem a fonte, porque onde houver fonte, eu vou canalizar as águas, eu vou irrigar a terra será irrigada. Pai, eu só preciso que o Senhor me dê a fonte. Irrigar é comigo e com Otiniel. Nós somos valentes, nós somos determinados. Irmão, quando você olhar para Deus, pense nisso. Não fique aí reclamando da vida, porque Deus tem muito mais para te dar. Não pare para murmurar, não abra a boca para murmurar. Negue absolutamente todo tipo de murmuração. Para quê? Para que uma atmosfera de glória, uma atmosfera de poder, uma atmosfera de unção desça sobre a sua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, pare de murmurar. Uma outra coisa que a gente descobre na vida de Axa e de Otiniel, o espírito da preguiça não pairava na vida deles. Ô irmão, a pior coisa que tem é encontrar-se com gente preguiçosa. Ai, Jesus, é coisa dura. Irmão, é muito. O cidadão, irmão, ele é tão preguiçoso que na hora de levantar, ele está lá deitado. Levanta daí, cidadão. Só se você vier puxar minhas pernas. Oh, Jesus, ele é tão preguiçoso. Ô cidadão, onde é que você vai? Eu não sei onde eu vou. Mas por que você não sabe? É porque eu estou cansado. Parece que o miserável nasceu cansado. Sabe, ele parece que já nasceu cansado. Irmão, não havia espírito de preguiça. O que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, através de Axa e de Otiniel, é que o seu povo é um povo especial, zeloso de boas obras. É um povo que milita, é um povo que trabalha, é um povo que guerreia, é um povo que não teme fazer absolutamente aquilo que o Senhor lhes ordena que seja feito. Portanto, nada de ficar aí nessa inércia, nessa preguiça. Espírito de preguiça, sai. Vamos lá, espírito de preguiça, sai. E diga agora, sai dele e de mim também. Está repreendido. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora uma outra coisa que eu descubro com Axa, ela era uma mulher decidida. Diga comigo, decidida. Mulher decidida. Ei, mulheres decididas. Cadê as mulheres decididas aí? Só as mulheres decididas. Levanta a mão e dê um brado de glória a Deus. Era o seguinte, olha, Otiniel, você vai ficar aí, rapaz. Esse negócio é o seguinte, está faltando água nessa terra. Eu vou lá falar logo com meu pai e desembucha, homem. Ô, irmão, tem homem que fica embuchado. Fica lá, sabe, ele é avexado. Ô, irmão, que é isso? Me faz lembrar da história de Israel, sabe? Se Débora não for comigo, não dá não vou lutar. Ai, lá no Rio de Janeiro, de onde eu sou, a gente diz que esse tipo de gente é calça frouxa, sabe? Mas aqui não tem, graças a Deus, tá todo mundo valente aí. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Seja aqui onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente. Tem que ser valente, irmão. Tem que ser valente. A Axa e o Otiniel, eles eram decididos. O negócio é o seguinte, ela foi lá, a Bíblia diz que ela apeou do jumento e foi lá falar com o pai e disse, eu sei que o Senhor tem bênção para me dar e eu quero a minha bênção. Diga para Deus, Deus, é hoje, à noite, que a tua bênção descerá sobre a minha vida. Agora, a Axa também era uma mulher fervorosa. Ela conhecia o pai que tinha e sabia que ele era próspero. E ela vai com todo ímpeto, com toda ousadia, com toda intrepidez. Diga comigo, Axa, mais forte, Axa era uma mulher ousada. E sabe o que a Bíblia nos ensina? Tendo, pois, irmãos, ousadia.
para entrar no lugar santíssimo, no santo dos santos. Quando a gente tem esta ousadia, essa intrepidez, que a gente chega até o trono da graça de Deus, nós alcançamos o favor de Deus, nós alcançamos as bênçãos de Deus, nós alcançamos a plenitude de Deus em nossa vida, porque nós não temos medo de entrar pelo novo e vivo caminho. O sangue de Jesus Cristo nos aspergiu. Nós não somente somos purificados pelo sangue, nós não somente somos perdoados pelo sangue, nós não somente somos ensaboados e enxaguados pelo sangue, mas a aspersão fala de proteção. A aspersão do sangue fala da proteção do sangue de Jesus em nossa vida, de forma que toda vez que a gente chega diante de Deus, o Pai olha lá de cima e diz: ei, olha a marca do sangue do meu filho, olha a marca do sangue do meu filho. É por isso que você pode entrar na presença de Deus e adorar, e reivindicar as promessas que Ele tem para a sua vida. Oh, irmão, pare de ser um mendigo espiritual, pare de ser um mendigo espiritual. Deus não quer ver você mendigando, Deus não quer ver você mendigando. Deus quer que você seja próspero, abençoado, mas é preciso que você seja ousado. Entre na presença de Deus, entre na presença de Deus, entre na presença de Deus. O problema é que as pessoas já não têm mais essa ousadia. O problema é que as pessoas já não têm mais esta coragem. Por quê? Porque falta verticalizar a sua koinonia, a sua comunhão. Quanto mais distante de Deus você estiver, menos coragem você terá de entrar na presença de Deus. Porque a sua comunhão, ela está distante. A sua comunhão está rompida, mas a partir do momento que você vai se aproximando, leva-me mais além, leva-me a um lugar mais profundo, não é isso que diz, né? De intimidade contigo, ó Senhor, não é isso que diz o hino? Leva-me mais além, e você vai entrando na presença de Deus, a um lugar mais profundo de intimidade com Deus, e daqui a pouco você está cheio de Deus, você está falando em línguas estranhas, você está chorando, você está glorificando a Deus, você está exaltando ao Senhor, louvando a Deus, porque a sua comunhão está realmente estreita com Deus. Você se aproximou de Deus de todo o seu coração, sabedor de que Ele, tanto quanto o Caleb tinha bênção para dar para Axa, Deus tem bênção para liberar sobre a nossa vida. E é hoje, é nesta noite, em nome de Jesus. Levanta a mão aí, irmão, levanta a mão aí e diga comigo: Deus, desce nesta noite ao meu encontro e rompe as barreiras, e rompe as dificuldades, e rompe os laços de Satanás. Diga: Deus, esta noite desfaz toda obra do diabo contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha casa. Não é amanhã, diga aí, não é amanhã, é hoje. É hoje, Deus. É hoje, Deus. É hoje, Deus. Vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. Abre a tua boca e vai pedindo. Faça como Axa, eu quero é hoje, Pai. Eu quero fontes de águas. Eu quero fontes de águas. Eu quero fontes de águas. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero fonte, quero fonte, quero fonte. Aí Deus olha para ela. O Caleb olha para ela. E como Deus olha para nós, e diz assim: sabe por que eu vou te dar as fontes de águas? E não somente as fontes de águas, eu vou te dar fontes superiores e fontes inferiores. Porque você é uma visionária. Você é uma visionária. Você olhou a terra, viu que a terra é seca, mas você é uma visionária. Você tem uma visão de empreendedorismo extraordinário. Essa visão, olha minha filha, você me surpreendeu. Aleluia, aleluia. Você já tentou surpreender a Deus com a sua visão? Você já tentou ser um visionário diante de Deus e surpreendê-lo e começar a pedir a Deus aquilo que Deus, de repente Deus está tranquilo lá, está tranquilo, e você diz: Senhor, negócio é o seguinte, o Senhor já me deu isso, olha, eu já consegui casar. Casou, não casou? Você é o último aqui da fila. Não casou ainda? Mas vai casar? Amém. Sabe? Glória a Deus. Sabe uma coisa? Você olha assim e diz: eu não casei, mas vou casar. Eu ainda não tenho caso, mas vou ter. E aí você chega diante de Deus e começa a expor a Deus a sua visão. Irmão, eu estou aprendendo com a Axa a colocar diante de Deus as visões que Ele quer que eu tenha. Eu preciso ter visão para explicar para Deus o porquê que eu quero aquela bênção.
Entendeu? Olha só, você pede uma coisa, mas você não sabe para que você está pedindo aquilo. Ah, você disse, olha pai, eu quero fonte de águas. Mas para quê? A terra é seca, eu quero irrigar a terra. Ah, então você não vai estragar a água? Eu estragar a água, pai? Pai, por favor, quando você começar a pedir alguma coisa a Deus, tenha certeza que aquilo que você está pedindo será usado para a glória de Deus. Será usado para a glória de Deus. Não, você não entendeu. Será usado para a glória de Deus. Só quem pode arranca a dentadura e dá um brado de glória. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você olha para Deus e diz, Senhor, sabe por que eu quero essa bênção? Porque olha, eu tenho muita coisa para fazer, eu quero realizar isso. Os planos são o seguinte, Deus, eu vou te explicar. Deus sabe o que você vai fazer, mas Ele quer ouvir de você. Aleluia, Ele quer ouvir de você. Sabe de uma coisa, irmãos? Tem muita gente perdendo as bênçãos de Deus, porque não expõe diante de Deus a razão pela qual está reivindicando determinada coisa. Por que você veio para o Japão? Ou para que você está no Japão? Tem propósito. Não é porque, mas é para quê? Porque só levanta dúvida. Para que tem propósitos. E nós somos uma igreja com propósito. Uma igreja com propósito, irmão, que sabe perfeitamente onde vai chegar. Nós sabemos perfeitamente a razão pela qual Deus nos trouxe para estar nesta nação, nos Estados Unidos, neste mundo. Deus tem um propósito através do qual você será um canal de bênção na vida da sua casa, da sua família e na vida de dezenas e milhares de pessoas. Tem que ter propósito. Ela disse, eu preciso das fontes das águas, porque sem água a terra não presta. Mas se a água chegar, eu vou mostrar para ti, Senhor, o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Pastor Carlos, tem fonte de águas descendo aqui hoje. Tem fonte de águas descendo aqui hoje. Tem fonte de águas aqui hoje. Na primeira noite que eu cheguei na casa do pastor Carlos, Deus falou comigo claramente, diga para o meu servo, para a minha serva, para a família dele, é o seguinte, vai turbinar a obra. Vai turbinar a obra. Deus me revelou claramente que a obra vai crescer, vai crescer. Tem muita gente, irmãos, que fica com aquele discurso, o Japão, olha a crise do Japão, olha a crise da América, olha a crise da Europa. Para com isso, o sangue de Jesus tem poder, irmão. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Aleluia! Quem vive em Cristo não pode viver com discurso fracassado, não pode viver uma vida derrotada, não pode ficar olhando para as coisas e falando a mesma coisa que o capeta está falando, que o mundano está falando. Você não pode falar a mesma coisa. Você tem que falar como Axa, eu vou mudar a história dessa terra. Eu vou mudar a história dessa terra. Eu vou mudar a história desta terra. Só quem pode joga a mão para cima e dá um brado de glória. Aleluia. Aleluia. Aí ela pede, Senhor, meu pai, ô Caleb, paizinho, eu quero fonte de água. Quando o Caleb viu que a estratégia dela era uma estratégia que ia mudar a face da terra, sabe o que ele disse? Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar fontes superiores e fontes inferiores. A terra era muito grande. Então o que ela diz? Olha, Senhor, se o Senhor me der, Pai, se você me der as fontes, eu serei capaz de cuidar de toda a terra. Não somente nos montes, mas também nos vales. Tem gente que só quer morar lá no monte, só quer morar lá no topo, só quer morar na bonança, mas também tem vales. Agora, quem tem vale com Deus, vale a pena. Quem passa pelo vale com o Senhor não vai morrer de sede. Aí ela diz, olha, quando eu estiver lá no topo, eu vou ter água. Só que quando eu estiver lá no vale, quando as provações chegarem, quando as lutas chegarem, eu também terei água. Presta atenção nisso aqui, nesse simbolismo. As fontes superiores e as fontes inferiores representam duas coisas distintas. Número 1, fontes superiores representam o céu e fontes inferiores representam a terra. Número 2, fontes superiores representam bênçãos espirituais e fontes inferiores representam bênçãos materiais. De sorte que Deus
Deus simplesmente está pronto, disposto a nos abençoar tanto com as bênçãos espirituais quanto com as bênçãos materiais. Tem gente, irmão, olha, foi ontem, eu estava pregando lá em Okazaki, e depois que eu vinha do culto, e lá o culto se estendeu, eu falei só 2 horas ontem, hoje eu vou falar 4. Que bom, glória a Deus. E aí, sabe, irmãos, eu fiquei olhando para aquilo, eu disse, o quê? Ele disse, pastor, o negócio é o seguinte, tem gente que não concorda com a bênção da multiplicação. Falei, então rasga a Bíblia, irmão. Arranca, então, olha, e Jesus multiplicou pão e peixe, então como é que faz isso? Como é que explica um negócio desse? Não, pastor, é que eles não acreditam. Não, acredita que a pessoa tem que viver uma vida de franciscano, uma vida de miséria, uma vida de fracasso. Eu falei, não eu. Como filho de Deus, irmão, sou príncipe. Oh, aleluia. Oh, irmão, você não sabe como é que eu sou folgado. Eu sou muito folgado, irmão. Quando eu chego no avião, ele diz assim, welcome aboard, Mr. Silva. Eu falei, opa, sou eu mesmo. Não tem outro Silva aqui, não. Se tiver, sou eu mesmo. Aleluia. Eu já vou dando, sabe, estufo o peito. Às vezes não tem um centavo no bolso, mas eu estou folgado. Eles olham para mim assim, ih, rapaz, você é poderoso. Eu falei, poderoso é quem está em mim. Poderoso é quem está em mim. Ele é poderoso, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que aprender a reivindicar as bênçãos materiais e as bênçãos espirituais. Para quê? Para que a igreja prospere. A bênção espiritual chega, aí você só fica rodando, dando glória a Deus, falando em línguas estranhas, é muito gostoso. Não para de fazer isso, não. Adora a Deus, seja livre, expresse mesmo o que você está sentindo na presença de Deus, porque na presença de Deus é lugar de você adorar, e a Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não fica com esse negócio de constrangimento, não. O que é que vão falar? Olha, que não tem esse negócio aqui, não. Aqui na casa de Deus não tem esse negócio, não. Você está na casa do Pai, e na casa do Pai você tem total liberdade. Eu tenho 3 filhos, o mais velho já está com 30, vai fazer 31, casado e pai de 3 filhos também. E aí ele chega lá em casa, irmão, às vezes eu estou cansado, chego dessas viagens longas, de fuso horário pesado, estou dormindo lá, apagado, desmaiado, ele simplesmente vai chegando de mansinho, abre a porta do meu quarto e se atira em cima de mim. Que liberdade! Estou na casa do Pai, na casa do Pai eu posso. Eu falei, meu filho, eu estava dormindo, eu falei, estava, mas agora não está mais, já dá um beijo e faz a festa, sabe, irmão, é coisa gostosa quando você está na casa do Pai. Nós temos que ter essa liberdade, mas não é somente pensando que a nossa vida é espiritual. Nós temos uma vida social, e na vida social o espiritual tem que se materializar. Na vida social, na vida cotidiana, nós temos que mostrar para o mundo que nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Não podemos ser mendigos, não podemos viver com aquela mentalidade, sabe, aqui está bom. Não, irmão, começa a pensar que Deus pode fazer o dono da fábrica. Ih! Você perdeu a oportunidade de dar glória. Você perdeu. Começa a pensar que você pode ser o dono da fábrica aí, irmão. Tem que começar assim. Hoje você começou aí, apenas está dando seus primeiros passos, mas lá na frente você já é o chefe. Como é que é, chefe? É isso aí mesmo, esse negócio aí. É isso aí. Satiô, cuidado com o satiô para não satiô. Sabe, o negócio é o quê? Você tem que pensar que Deus tem um caminho de bênção para você. Tem um caminho de multiplicação, de prosperidade. Por quê? Por causa das bênçãos superiores e das bênçãos inferiores. A Axa sabia disso e quê? Eu vou ficar aqui, chega de deserto. Mais uma vez, chega de deserto. Olha para a pessoa que está ao seu lado, aponta o dedo de profeta e diga, hoje o teu deserto vai acabar. Aleluia! Acabou. Chega de deserto. Irmão, você não pode se contentar com uma vida de deserto. E Axa disse o quê? Meu pai tem bênçãos superiores, meu pai tem bênçãos inferiores, meu pai tem bênçãos espirituais, meu pai tem bênçãos materiais, meu pai tem bênção do céu, meu pai tem bênção da terra. Aleluia! Eu glorifico a Deus nesta noite, porque eu sei que Deus está neste lugar, a glória de Deus está nesta casa. Aplausos a Jeová. Eu fico pensando nas pessoas que estão vivendo nestes dias, que poderiam verdadeiramente servir a Deus com tanta espontaneidade e vencer e avançar. Mas por causa das circunstâncias, por causa das lutas, a terra ficou seca e ele também secou.
Presta atenção que eu vou te dizer. Presta atenção que eu vou te dizer. Presta atenção a isso. Outubro de 2012. Quando é que eu falei? Eu estava pregando na cidade de São Paulo, na casa de um homem muito rico. Ele faz culto na casa dele toda terça-feira. É o dono da marca Patati Patatá. Vocês já ouviram falar, né? Aqueles bonequinhos, aqueles palhaços. Ele tem 35 duplas espalhadas no Brasil. No ano passado, esse homem ganhou 120 milhões de reais. Só no ano passado. É um homem que Deus abençoou muito. Quando eu cheguei na casa desse homem a primeira vez, ele estava dentro de uma casa caindo aos pedaços. Ele tinha visão, ele tinha ideia, ele tinha um produto, mas a coisa não saía da gaveta. A coisa não decolava. Onde ele batia, as portas que ele batia, ninguém abria a porta para ele. E ele querendo que a coisa decolasse, e nada, e morando numa casa pobre. Cheguei lá e disse, pastor, nós estamos aqui, pastor, nós temos um desafio. Assim, contou. Eu disse, pois eu digo para você, em nome do Senhor, tão certo como o ar que eu respiro. Eu vim aqui como homem de Deus e como profeta de Deus, para dizer a você que dentro de 1 ano, você vai receber o contrato de uma televisão. E você vai ser tão conhecido que você nunca imaginou o sucesso que Deus vai te dar. Hoje o homem tem avião, tem helicóptero, tem isso, tem aquilo, tem mansões lá em Alphaville 1. Ele mora na Alphaville 1. E ele tem mansões. E ele vive naquelas mansões lá. Eu fico pensando. Aí hoje, quando ele olha para mim, oi pastor, tudo bem? E amém. Esqueceu do profeta. Por que é assim, né? No Antigo Testamento não era assim, não. O profeta era honrado. Aliás, era honrado antes do milagre acontecer. Já trazia o presente do profeta, irmão. Mas hoje a coisa mudou. Quer dizer, mudou para alguns, né? Não é para todos, mas para alguns mudou. Mudou por quê? Mudou porque não observa os princípios de Deus. Sabendo que Deus pode dar e pode tirar também. Eu comecei, Senhor, vou começar a orar para o Senhor tirar tudo desse cidadão. Vou começar a orar. Porque, afinal de contas, Senhor, eu estou pregando a tua palavra. Eu sou teu servo. Eu não vim ao mundo para estar milionário, mas eu vim ao mundo para ser milionário espiritualmente. E eu preciso de recursos para evangelizar. Eu preciso de recursos para ir lá no Japão. E vir no Japão é carinho, né? É temperado com sal a passagem. Não é barato, não. Se paguei agora, hoje eu fui fazer os cálculos, refiz os cálculos, dá mais ou menos 175 mil ienes, o que eu paguei de Boston até aqui. E aí você diz assim, pastor, e aí, irmão, eu pago pela fé. Eu faço tudo, a minha vida é uma vida de loucura, é uma vida de desafio. Aí um cidadão desse, Deus opera na vida dele, ele ganha milhões, ele se esquece do profeta. Aí eu disse, Senhor, não deixa eu ficar irado não, porque se eu ficar irado igual Eliseu, que chamaram ele de calvo, quando chamaram ele de calvo, ele amaldiçoou, vieram aí as ursas de tragou os meninos lá. Não deixa eu ficar irado não, Senhor, para eu não abrir minha boca e esse cidadão ficar pobre de novo. Porque eu falei, não, mas deixa para lá, está na mão de Deus, está na mão de Deus. Deus ainda vai me honrar na terra, vai dar os recursos que a gente precisa para fazer aquilo que a gente deseja, que é a expansão da obra, a expansão do reino. Mas voltemos a outubro de 2012. E aqui a gente vai encerrar. Agora eu não sei quanto tempo eu vou levar para contar, mas a gente vai encerrar. Aleluia. Eu estava lá, preguei na casa dele. Quando eu termino de pregar, só para executivos, só tinha executivos. Era diretor de banco, era não sei o que, era não sei o que lá, gente do SBT e tal e tal. E, enfim, ele foi trabalhar no SBT, tem um programa dele lá do Patati Patatá e foi bem sucedido. E aí o que acontece? Termino de pregar, o Senhor diz para mim, meu filho, pede oração aos pastores que estão reunidos contigo, porque se levantou contra a tua família e contra a tua vida um principado. Irmão, se você estudar a carta dos Efésios, capítulo 6, você vai entender o que é o mundo espiritual. O diabo é o chefe dessa corja de demônios. O diabo é o chefe. E aí, simplesmente, o principado é a segunda pessoa na escala, nessa hierarquia espiritual demoníaca. E aí Deus disse, levantou-se contra ti, contra a tua família, um principado. Naquele momento, irmãos, eu não brinco com essas coisas. Naquele momento eu orei, junto com os pastores, dobrei os meus joelhos, eles oraram por mim, tinha mais 2 pastores junto comigo, oraram, a igreja orou, ali representada por aquelas 20 pessoas, oraram, e eu fui para casa, 2 dias depois.
Quando eu cheguei em casa, o vento já estava soprando. Problema de doença, problema disso, problema daquilo. Eu disse, meu Deus, o que é isso? O Senhor falou, o principado se levantou contra ti. Entra na campanha. Oração e jejum, a batalha vai ser forte. E aí começamos. Querido, aí no mês de novembro de 2012, eu voltei a São Paulo. No segundo dia que eu estava em São Paulo, olha como é que é a guerra espiritual, presta atenção. Por isso que a gente tem que reivindicar fontes superiores e fontes inferiores. Nós precisamos estar o quê? Cheios da plenitude de Deus. Diga comigo, cheios da plenitude de Deus. Fontes superiores e fontes inferiores representam a plenitude de Deus em nossa vida. É isso aí. Aí, querido, Deus, 2 da manhã, duas mãos me agarram no quarto onde eu costumo me hospedar na casa de uma outra família ali no Tatuapé, em São Paulo. Me pegaram aquelas duas mãos, me sentaram com força, eu olhei para um lado e falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E aí a voz disse, levanta, repreende o espírito de morte que acabou de entrar na tua casa. Ei, a coisa é forte. Eu disse, meu Deus, são 2 da manhã, eu estou cansado. Eu cheguei, tem 2 dias apenas, ainda enfrentando o fuso horário. E preguei, estou cansado. Me levantei e fiz o que o Senhor mandou. E comecei a orar. Fiquei em pé e orei de 2 da manhã às 6 da manhã. O sol brilhou, já agora horário de verão, brilhou no mês de novembro. E eu disse, eu estou cansado, apaguei. Meio-dia eu pego o telefone e ligo para casa, para falar com a minha esposa. Aí ela diz assim, falei para ela, minha filha, onde é que você está? Eu liguei para casa, você não atendeu, agora atende no celular. Ela disse, eu estou no hospital. Falei, mas o que aconteceu? Não, eu vim para um exame de rotina, terminei e vou embora. Eu não estou podendo ir embora. Falei, mas como você não pode ir embora? O pneu furou, o carro quebrou, chama o mecânico. Ela disse, não. O nosso filho Gabriel está sendo trazido às pressas para o hospital, para a emergência. Eu falei, mas por quê? Ela disse, eu não sei. Só sei que ele está passando muito mal. Ele é diabético desde os 5 anos de idade. E ele começou a passar muito mal e estão trazendo ele para cá. Quando ele chega lá, ela disse que olhou para ele assim e ela não conheceu o nosso filho. Dava 3 Gabriéis. 3. Ele começou a inchar. Começou a inchar. Pressão mais de 20. 22/14, alguma coisa assim. Uma coisa louca. Os médicos saíram correndo, pegaram ele imediatamente, levaram ele para a UTI e começaram aquela correria para controlar a pressão e faz isso, faz aquilo. E aí, querido, a luta começou. E lá em São Paulo, o Espírito Santo falando comigo, repreende o espírito de morte. Repreende o espírito de morte, repreende o espírito de morte. Aquele conflito espiritual muito grande, mas Deus me levou às fontes superiores e às fontes inferiores. Eu disse, Senhor, eu preciso saber o que o Senhor vai fazer com Gabriel. Eu posso ir embora então, Senhor? Vou parar o que eu vim fazer no São Paulo. Eu tinha 21 dias de trabalho em São Paulo. Eu falei, eu vou parar. Eu não vou atender nenhuma igreja, eu vou embora. Aí Deus disse assim, meu filho, se tu voltares para Boston, tu tens poder para tirar o Gabriel da UTI? Eu disse, eu? Quem sou eu, Senhor? Não tem poder para nada. Eu não sou capaz de fazer nada. Cuida da minha obra que eu cuido do Gabriel. O Gabriel é um vaso escolhido nas minhas mãos. Eu vou cuidar dele. Eu estou amassando barro. O Gabriel é de uma personalidade forte, sabe? É o caçulinha da mamãe, mas uma personalidade forte. Aí Deus disse, eu vou trabalhar no Gabriel. Deixa que eu vou cuidar dele. Aí eu falei, Senhor, mas eu não vou. Não, faz a minha obra que eu cuido do Gabriel. Primeiro, segundo, terceiro dia, os médicos chegam à seguinte conclusão. Gabriel perdeu os 2 rins. Não tem mais condição. Já está na lista de transplante, de espera de transplante. E daqui para frente, 5 anos esperando. 5 anos. Aí eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí, como é aquela correria, faz isso, faz aquilo. Chega a doutora que vai cuidar dele daí para frente. E diz assim para minha esposa. Você sabia por que Deus nos deu 2 rins? A minha esposa disse, eu não sou formado em medicina, eu não sei de nada disso. Ela disse, só para você entender, Deus nos deu os 2 rins. Um é o que a gente precisa. O organismo só precisa de um rim. E o outro, doutora? Para a gente exercer a generosidade. Para a gente aprender a ser generoso. A minha esposa olhou para ela assim, falou assim, essa mulher deve ser crente. Essa doutora serve a Deus, não é possível. Para essa mulher falar de generosidade, o outro rim, ela disse, se alguém for capaz de dar um rim para o Gabriel, peça porque
não vai ter problema, não terá nenhum prejuízo para a sua saúde. Ah, é? Entrei no Facebook e fiz uma campanha. E foi tanta gente aí na fila. Pastor, eu quero dar meu rim. Pastor, eu arranco meu rim agora, eu vou dar meu rim para o seu filho. Falei, gente, calma, não é assim não. Tem um processo, tem que fazer exame, tá? Aí a sogra do Gabriel, estava no hospital, começou a chorar. Começou a chorar. Ela começou a chorar e disse assim, eu serei a doadora. Que isso, Valéria? Você está nervosa? Calma, minha esposa falando para ela. Eu estava em São Paulo. E esse cenário todo acontecendo lá em Boston. Ah, você está nervosa. Que isso? Menina, você está nervosa. Calma, fica calma, vai dar tudo certo. Não, eu serei a doadora. Mas por que você está falando isso? Quando eu era menina, eu assistia programa de doações de órgão. E sabe o que é que aconteceu? Um dia eu estava assistindo alguém doando um órgão, eu disse, Deus, um dia eu vou doar um órgão do meu corpo para salvar a vida de alguém. E o Gabriel casou-se com a minha única filha. Eu só tenho ela, só tenho a Lorena. O Gabriel é meu filho, eu dou minha vida pelo Gabriel. Calma, calma. Não, ninguém vai fazer exame na minha frente, eu farei primeiro. E aquela fila de meninos e meninas, todo mundo querendo dar o rim para o Gabriel. Resultado, chega no 4º dia de hospitalização, o médico disse assim, bom, daqui para frente é hemodiálise. Nós temos que começar o processo de diálise e temos que fazer um catéter. Levaram o Gabriel de novo para a UTI. Quando está lá dentro da UTI, que eles começam o processo do catéter, Gabriel teve parada cardiorrespiratória. Apagou. Os pulmões estavam cheios d'água. Gabriel apagou. O médico olha aquela situação, eles entubam o Gabriel, máquina para cá, máquina para lá, o médico sai correndo, vai ao quarto onde está minha esposa e a minha nora e diz para elas assim, olha, se vocês acreditam em Deus, foram essas as palavras do médico, se vocês acreditam em Deus, apelem para Deus, porque nós não temos mais o que fazer com Gabriel. Gabriel teve parada cardiorrespiratória. Minha esposa chorando, minha nora chorando, e lá em São Paulo, o Espírito Santo falando para mim, repreende o espírito de morte, repreende o espírito de morte, e eu orando. No meio da rua, parecia um doido, irmão. No meio da rua, andando para cá e para lá. Espírito de morte está arrependido. Espírito de morte, em nome de Jesus, eu te repreendo. Em nome de Jesus, eu andava para um lado e para o outro só. E ali, Espírito de morte, eu te repreendo. Espírito de morte, eu te repreendo. Eu não estou sabendo o que está acontecendo. Meia hora depois, volta o médico. Agora com aquele sorriso 915. Quem é que tem sorriso 915 aí? Quem? Ah, já vi algumas irmãs aí, estão vendo algumas faces aí, olha aí, tem sorriso 915 aí, de orelha a orelha mesmo, aquele sorrisão bonito. O médico sai e diz assim, there is a miracle, there is a miracle, there is a miracle. Um milagre aconteceu. Ah, um milagre, o que aconteceu, doutor? O Gabriel está consciente, está falando, não depende mais de máquina. Gabriel voltou a respirar. Oh, o catéter foi implantado, ele vai começar o processo de hemodiálise, ele está fora de perigo. Joga a mão para cima e dá um brado de glória a Deus. Fontes superiores e fontes inferiores, você acha que parou aí? Começou o processo. Aí a Valéria disse assim, sou eu a primeira a fazer os exames. Irmão, ela começou a fazer os exames. Primeiro exame, nota 10. Segundo exame, nota 10. Terceiro exame, 3 meses de exame, tudo era 10. Eu falei, essa mulher tem... Você é uma mulher de aço, meu Deus? Essa mulher de aço, não é possível. Essa mulher não tem problema nenhum. Não tem, o médico disse, não tem problema. Essa mulher tem um... Falei, ela é pequenininha, mas essa mulher não é fraca não, rapaz. Essa mulher parece mulher de aço mesmo, né? Pequenininha, mas um fôlego terrível. Eu falei, meu Deus do céu. O que está acontecendo? Aí o médico disse, olha, último exame agora. 3 meses de bateria de exame. E o Gabriel na hemodiálise lá. Na hemodiálise. Sofrendo, ficou um palito, secou. Aí eu disse, agora, o médico disse, olha, se você não for aprovada nesse último exame, para você serviu saber que você tem uma saúde muito boa, você não tem nenhum problema, mas não vai servir o seu rim para o Gabriel. Então tá bom. 15 dias eu vou te dar a resposta. Ela foi no laboratório, fez o último exame, aí no segundo dia, o laboratório liga para o médico e diz, olha, está acontecendo uma coisa diferente aqui. O médico disse, o que é? Explicaram para o médico liga para ela. Ô Valéria, você tem certeza que você quer doar o seu rim para o Gabriel? Claro, ele se casou com a minha única filha. Ele é meu filho também, é meu genro, é meu filho, eu quero, claro, eu dou minha vida por ele. Não. Negócio, só queremos te dizer uma coisa. O seu rim não é 99% compatível com o Gabriel. Não, doutor, não. O seu rim é simplesmente 100% compatível. Não, você não entendeu.
Você não entendeu? Irmão, põe essa língua para fora e dá um brado de glória. Você não significa o que, você não sabe o que significa isso. A Valéria não é membro da família, não tem consanguinidade. Não tem, nem nós que somos o pai, minha esposa, a mãe, não tínhamos compatibilidade. Imagine ela, que é apenas a sogra. O médico disse para ela: Valéria, em milhões de casos aqui em Boston acontece um. Isso aqui, o que está acontecendo é milagre. E nós queremos dizer para você que você é compatível até nas proteínas, nos minerais. A gente não sabe explicar isso, mas é milagre. Aleluia, joga a mão para cima aí. Fontes superiores e fontes inferiores a um Deus no céu, querido, que nós tememos. O que foi que Deus disse para mim lá em São Paulo? Cuida da minha obra, que eu cuido do Gabriel. Ei, faz a obra de Deus, obedece a Deus, ouve a voz de Deus, obedece o seu líder, obedece o seu pastor, a sua pastora, e aí você vai colher extraordinários resultados. A terra seca será irrigada, haverá fontes superiores, haverá fontes inferiores, porque é um Deus do céu que sabe como trabalha em nosso favor. Fica de pé aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Chega de sequidão, chega de deserto. Eu quero orar pela sua vida.